Olá, terráqueos, como é que você tá? Aqui é Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha. Não é, pequeno mandíbula? Essa camisa que eu te falei é em homenagem a você, porque eu descobri que você fez o Corredor X e é um do desenho cara, que mudou minha vida, assim. Que Eu legal, sou cara. desenhista por causa do Speed Racer. Caramba. E aí eu tava tentando lembrar, claro que pela idade você não pode ter feito a primeira versão, que deve ser de 70, né? Por aí, Por cara. aí. É, 60 ou Você fez a 70. redublagem. Fiz a Por redublagem. que é feita a redublagem? Que os caras perdem a versão original? O que é? Porque por uma questão técnica mesmo de qualidade do material. Às vezes o material é perdido, porque antigamente a gente, aqui em São Paulo, a gente dublava num Ampex, ou seja, era uma máquina desse tamanho com aquela fita de rolo. Caramba. E o vídeo era 16 milímetros. Por isso que Olha. chama anel ou loop, né? É porque é aquele take cortado Tá. e você bota uma ponta preta, bota no projetor e aquilo ali fica rodando até você acertar aquele pedaço. Entendi. Aí são dois projetores, você desligava esse, ligava o outro, e aí passava o outro pedaço, loop ou anel, e assim, entendeu? E só que aqui era o seguinte, era essa máquina, então o diretor ficava dentro do estúdio assim, cada take desse tem um número, né? Então digamos que era lá pro meio do filme, o take, o anel 86. Então o cara falava assim, 86, primeira! Aí vinha assim, porque isso era para sincar com o áudio. Tá. E o tape rodando direto. Aí, primeira, segunda, e assim, se errava no meio, não tinha como voltar. Então, o que a gente fazia? A gente ensaiava. É, porque o loop, né? Ah, é? Não tem como você pegar e voltar a fita. É verdade. Então, você errou no início Sim. do anel ou do loop, você vai ensaiar até o final. Quer dizer, a galera da antiga fazia isso. Que hoje em dia eu me bato muito com as pessoas. O cara erra na primeira frase, volta. Aí tem um bife desse tamanho, cara. Na quinta vez o cara já esqueceu. Eu falo, querido, ensaia, vai até o final. Porque, sabe, você errou na primeira linha, depois você vai errar na terceira, aí você vai errar na quinta. E aproveita que você errou para ensaiar mais uma vez, que é gostoso. É o trabalho da gente, a gente gosta de fazer esse negócio. Sem compromisso, porque já errou? Exatamente. E aí você só vai tentando. Não é, às vezes tudo bem, porque a pessoa sabe mesmo, você está segura, não, volta, beleza. Naquela época não podia voltar. E aí, quantas vezes fosse, tava ali gravado. Aí o cara falava assim, 46, oitava. Aqui valeu. Ok. E aí anotava no relatório dele, qual... ok, 46, oitava. Aí o cara que ia montar depois na moviola, junto com o áudio, cara, ele ia pegar aquele pedaço de tape da oitava... Tinha que recortar? Tinha que recortar. Tesoura? Tesourona, clac, aquela guilhotina, durex, entendeu? Colar tudo de novo e botar tudo de novo em ordem, inclusive o vídeo, né? A película de 16 milímetros. Era um trabalhão, cara. Era um trabalhaço. E agora é tudo digital, né? Agora é tudo... Você deu esse exemplo como era antes. E agora? Como que é? Você tá lá na cabine... Agora é Pro Tools, né? Pro então Tools? é tudo no Pro Tools. Você vê numa televisão, numa tela? Você vê num monitor. Antigamente era uma tela, porque era realmente uma sala de projeção, né? Tá. O projetor ficava lá numa outra sala, totalmente isolado, porque o projetor fazia aquele barulho, né? Hoje em dia não. É um monitor, uma tela de 50 polegadas, tal, bacana. Você fica aqui com uma bancada na tua frente, com um script. Tem alguma marcação nesse script ou não? Tem exatamente dos takes. Então eles estão numerados assim, né? 1, 2, 3. Os takes geralmente duram 20 segundos de filme corrido. Essa é a convenção de trabalho. Mesmo que o diálogo seja maior? Não, mesmo que, assim, para efeito de contagem. Pra contagem. Para contagem, até para você saber quanto você fez, porque você é pago por hora. E cada hora é feita de 20 takes de 20 segundos. Então você tem 3 minutos para gravar 20 segundos de take corrido. Caramba. Só que às vezes nesses 20 segundos o cara fala de cabo a rabo. E às vezes é tipo, oi. Aí você fala, tudo bem? E aí? Você vai lá amanhã? Tal. E aí deu 20 segundos. Isso conta um anel ou um loop. Um take. 2, tal. 20 dão 1 hora de dublagem. E é assim que você é remunerado. E aí você separa entre personagens. Então, se você entra no início do filme comigo, aí você entra lá no final, eu vou juntar essas duas cenas. Nunca a gente vai gravar junto. Eu falando e você respondendo. Hoje em dia, não. Mas, por exemplo, se eu gravar primeiro, você pode me ouvir. Tá. Entendeu? Então eu tô gravado, eu entro, minha voz entra no teu fone, e você vai me ouvir. Entendi. Antigamente a gente dublava todo mundo junto, cara.
Com, E era... com vários microfones? Não, Com um só? microfone só. Aí você... Era assim, Ia era tomando a malabarismo. frente? Malabarismo. Era uma bancada, a bancada era assim, né? Em U, e a gente ficava nessa, cara. Época que eu dublava com Niso, por exemplo, era essa, era Tipo essa festa. jogral. Aí, Era jogral. é. Tipo, você entrava aqui. E eu, muitos filmes, cara, principalmente uns filmes do Harrison Ford antigos que eu dublei, é, eu tô com a voz muito prejudicada. E a minha mãe, às vezes, minha mãe reclama, minha mãe é exigente, cara. E minha mãe é do meio também. É. Então ela fala: ah, a sua voz está muito baixa ali e tal. Mas por quê? Porque como eu lia direitinho né, fazia direitinho, eu deixava a frente do microfone para as outras pessoas. Então eu ficava lá na ponta da bancada. Eu ficava assim, né? Eu lia tá. daqui e falava daqui, ó. Mas aqui eu já tô fora do microfone, É, né? Tem uma diferença de estar aqui e de estar aqui, claro. né? Então, e era isso. Claro que não é esse microfone assim, direcional, ele é multidirecional, que é o Neumann, né, geralmente. Então ele pega melhor do que esse aqui pegaria, Mas evidentemente. não tanto quanto você Mas tá. não, então quem tá na frente, a voz fica mais presente. A minha, na mixagem, acaba. Porque não tem como levantar a minha sem levantar a do cara. Se levantar muito a voz do cara aqui, ela estoura e a minha fica boa, mas a dele aqui fica estourada. Então, esse lance também é ruim hoje em dia, tecnicamente, porque o trabalho do diretor fica muito mais pesado, digamos assim, porque ele tem que ter total noção do que está sendo feito, né, para ter o conjunto na cabeça para fazer aquilo acontecer, mas tem uma qualidade técnica muito melhor. É, porque se vem uma mulher numa discussão de casal antes com uma energia, ele sabe qual a energia que você vai ter que ter pra bater com ela, né, cara? Sim, não, e muitas vezes texto também, né? Porque, tipo assim, oi, tudo bem? Aí você fala, tá. Porque aí o cara mudou o texto. Era, tá tudo bem? Ah, Aí o cara tá. muda pra, oi, tudo bem? Aí a outra pessoa responde, tá. Oi? Né? Então, assim, o diretor tem que estar muito atento a isso. Porque um, se não tá escutando o outro, se o cara fala, oi, tudo bem? Porque eu mudei o texto e o outro responde, tá, vai ficar. Se o diretor não se tocar nisso, fica uma coisa doida. Fica uma coisa sem sentido, né? Sem nexo. E uma coisa que acontece às vezes, cara, isso não tem nada a ver com dublagem talvez, mas às vezes você coloca dublagem e legenda e as duas não batem, já viu isso? Sim, mas Né? é porque são dois trabalhos completamente diferentes. Mas já viram isso? Eu Não, achei que eu tava doido, né? isso acontece toda hora. É? É, cara. É muito louco, o cara tá falando uma coisa e o cara fala a mesma coisa com outras Mas palavras. então, mas o problema é assim, Vilela, você tem muito menos tempo de tela para legenda. Então a legenda tem que ter, e tem outra coisa também, a dublagem te permite adaptações. Tipo, você pode, como a gente estava falando, tipo, Your Worst Nightmare, a pessoa na legenda não pode colocar o inimigo do crime. Que é muito Porque a grande. pessoa fala, ele não tá dizendo isso. Né? Olha, eu sei inglês, eu aprendi inglês com a tia Elizabeth e Your Worst Nightmare não é o inimigo do crime. E as pessoas gostam de fazer isso, né? Mas assim, mas na dublagem bate bem e, na verdade, tem gente que gosta de fazer isso, né? De ver a dublagem com a legenda embaixo, né? Que é uma coisa meio doida, Não né? entendo isso, né? Mas, Deve tipo, dar uma doideira, né? porque eu acho que a dublagem, exatamente, a função linda da dublagem é para você poder assistir o filme. Claro que falaram, não sei quanto que você perde do filme quando tá lendo a legenda. O Kubrick, cara, ele exigia, na época que ninguém dublava filme para cinema, todos os filmes do Kubrick eram dublados para o cinema. Por quê? Porque ele é um diretor imagético. Então, ele falava assim, eu quero que a pessoa veja o meu filme. Porque você perde um detalhe, aquele do Iluminado, por exemplo, as sopas Campbell, entendeu? São detalhes que ele bota ali para Dá um gatilho, dá né? gatilhos, cara. Se você tá lendo legenda, você não tá vendo o filme. Então é primordial, a dublagem Ainda é primordial mais no por cinema, isso. né? Que é muito grande, você tá aqui, você tá perdendo todo... Exatamente. E hoje em dia é muito bacana essa coisa da interação das redes sociais, porque a gente não tem... Antigamente, quando era uma coisa meio elitista de imprensa, O quê? imprensa elitista, Ah, eu tá. não gosto de dublagem e tal, não sei o quê. E uma época eu me bati contra isso, que eu falei assim, vamos fazer o seguinte então, vamos chamar a galera para ver o filme no original. Não, eu não quero ver dublado. Quando é a sessão original? Eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos botar original sem legenda. Você gosta tanto do Sem original. legenda. Mas aí você vê como o mundo é cruel, né, cara? E a percepção inocente das coisas. Isso é legal, né? Você fala assim, você não gosta de ver filme no original? Então vê no original, por favor. Não vai ler legenda. Só que aí, falando assim pra mim, Garcia, o problema é o seguinte, eles vão vir
vão fazer aquela cara de sou muito intelectual. Vou assistir o filme todo, não entendi nada, vou achar uma bosta e vou escrever mal. Vou escrever falando mal do filme porque eu não entendi nada. Mas eu não entendi nada porque eu não falo esse inglês todo pra entender, entendeu? Então é isso, cara. E Eu hoje tenho em cada dia vez a assistindo gente mais tem... coisas dubladas por É, causa disso. Porque como eu Exatamente. gosto muito do visual, putz, eu tenho que ver. Eu tava com esse problema de perder muita coisa por ficar lendo a legenda, porque, cara, você perde, ainda mais esses filmes grandiosos, né? Tipo, Sim. esse Blade Runner novo, cara, eu queria ver a imagem inteira, entendeu? Eu fiz. Você fez? O que que você Eu fez? fui o Harrison Ford. Putz, é Eu mesmo. fui o Blade Runner no primeiro, né? Eu dublei ele no primeiro filme. O primeiro filme, logo no original, que é de... De 80 e... Não, 80 É e alguma mesmo? coisa, é. Quantos anos você tinha, cara? Bom, eu tinha 17 quando eu fazia o He-Man, né? Com aquele vozeirão já? He-Man, Mas com MacGyver, 17 anos você já tinha uma voz? Conan. Tudo isso eu fiz em 84. Caramba. Eu comecei a dublar o He-Man, o MacGyver e o Conan em 1984. Foi tudo no mesmo ano.